irmãs e irmãos, com muita gratidão no coração, muita satisfação que estamos aqui para mais uma conversa que sempre nos traz as reflexões do alto, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos para esse trabalho contínuo do Centro Espírita Augusto Silva. E vamos hoje trabalhar dentro da obra de Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, capítulo 78, chamado Melhorando Sempre. Afinal de contas, qual é o nosso principal objetivo aqui nesse plano encarnatório, se não é prioritariamente a evolução? E quando a gente fala em evolução, toda a grandiosidade que nos traz de sentimento, de pensamento, de palavras e atitudes, quanto às nossas ações em prol do amor mais puro possível. Primeiramente, precisamos entender que se aqui estamos, é porque precisamos melhorar. E aí esse título, Melhorando Sempre. E com isso, Emmanuel traz para a gente um trecho da segunda carta aos Coríntios, de Paulo, citando o seguinte: estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Então, olha que profundidade que Paulo trouxe para a gente naquela época, e Emmanuel vem então trabalhar, detalhar nesse capítulo que a gente inicia agora, falando, né, do que estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Então, primeiramente, é importante a gente pensar que o não fazer mal já é uma importância muito grande para a nossa evolução, o nosso servir a Deus. E quando ele continua, não para que simplesmente pareçamos aprovados, aquela questão não só em Paulo, mas também em Agostinho, ou Santo Agostinho, como queira, ou outros superiores aí dos caminhos espiritualistas, sempre trouxeram para a gente a importância da reflexão, a importância de pararmos para pensar, principalmente numa noite, o que fizemos, se o que fizeram, se fizessem conosco, fosse aprovado por nós, né? E, consequentemente, de uma forma que não necessariamente alguém tenha que aprovar ou parecer aprovação para alguém, mas sim na nossa profunda consciência. E quando a gente fala de profunda consciência, não é a consciência do desejo, é a consciência da vontade, é a consciência do amor, é a consciência da renúncia, é a consciência da justiça. Em cima dessa justiça, há a verdadeira caridade, que é aquela caridade da benevolência para com todos, da verdadeira indulgência para com a imperfeição dos outros, e do perdão das ofensas, e além do perdão das ofensas, o melhorar é seguir o caminho demonstrado, representado por Jesus Cristo. E nessa referência do verdadeiro caminho da vida, que é o caminho, verdade e vida, não basta também só seguir o caminho por seguir, mas ter o coração desperto para isso, de renúncia, de serviço ao bem. E, ao mesmo tempo, a consciência de sabermos o que realmente nos cabe, o que realmente precisamos trazer para nosso íntimo
e ter uma verdadeira vigilância para não desperdiçarmos a oportunidade de servir, melhorar. Então, Paulo traz para a gente logo de início, né, esse estamos orando a Deus para que não façais o mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovado, mas para que façais o bem. E aí eu quero fechar esse primeiro, essa primeira reflexão quando então fala para que façais o bem, porque não fazer o mal já é uma prudência muito grande. Mas muitas vezes é ficar numa certa zona de conforto, porque fazer o bem é algo a mais, é algo além de não fazer o mal. É buscar para fazer o bem, é sair da zona de conforto, é ter atenção para servir a cada momento, com pensamento, com palavras, com atitudes. Que as atitudes sejam as verdadeiras orações. Né? Por isso ele termina, mas para que façais o bem. Então, olha só o início. Orando a Deus para que não façais o mal, mas não para que simplesmente pareçamos aprovados. Então, quer dizer, não para fazer para os outros, para nossa própria consciência, nosso íntimo. E com isso, fazer o bem verdadeiro, agindo, servindo, trabalhando em nós esse processo. E aproveitando a oportunidade aqui na nossa encarnação para essa situação, para este momento. Então, Emmanuel começa o capítulo após citar Paulo, dizendo o seguinte: evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra. E aí eu peço a atenção de vocês porque a gente veio trazer aqui uma passagem, uma reflexão da obra Boa Nova, mais para frente a gente cita ela, que tem tudo a ver com esse início, né? Uma passagem de Jesus com os seus discípulos, especificamente Tadeu, quanto inclusive ao cuidado do íntimo, de se preparar para servir e lidar com aqueles que realmente estão abertos a serem cuidados, a realmente receber a semente que a gente pode plantar. Então, Emmanuel começa dizendo: evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra de maneira constante. Então, não é a gente pensar que nossas ações, elas vão mudar o mundo, né? Mas a gente sabe que é a partir da nossa ação que vai contribuir com as demais com as demais ações dos nossos irmãos para essa mudança, para essa evolução. Então, ele fala: não posso garantir a felicidade do mundo que se encontra de maneira constante sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. No entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Então, essa analogia que Emmanuel faz com a natureza é muito profundo, porque a gente só desenvolve a nossa verdadeira sensibilidade, o nosso equilíbrio íntimo, quando a gente consegue despir ou vai trabalhando cada vez mais a nossa limpeza diante as nossas necessidades de aparência social, né, aquele formalismo, inclusive religioso, outros formalismos artificiais, que são até mais profundas, né, essas reflexões são mais profundas do que simplesmente a gente pensar na questão da necessidade material, do apego material. A gente está nem falando disso, a gente está falando de algo mais profundo, né? Esse formalismo, uma vaidade que às vezes não parece, que a gente às vezes não enxerga, dessa necessidade que a gente quer ser diante de uma sociedade, ou quer aparentar ser,
né, e deixa de preocupar com esse servir, como Paulo colocou para a gente, né, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façamos verdadeiramente o bem. Então, quando Emmanuel coloca aqui para a gente, ninguém está impedido de cultivar o trato da terra em que vive, ele diz o sentido, né, trazendo para a gente essa reflexão aí da nossa ligação com a natureza, então amparando uma árvore amiga, alentando uma flor, o quanto a própria natureza nos chama essa atenção, nos mantém em boas vibrações, e ao mesmo tempo sabemos, olha, isso não vai impedir, né, as queimadas, os desastres ambientais, trazendo aí para a atualidade, não vai impedir as tempestades, mas vai fazer com que a gente cultive aquela flor, que a gente traz o verdadeiro alento, o que a gente consegue amparar uma árvore amiga, e aí as analogias, né, do que está em nossa volta diante disso. Então, durante todo esse capítulo, vocês vão observar, a cada parágrafo que eu for trabalhando aqui, que Emmanuel vem mostrar, olha só, a gente não consegue diretamente mudar o mundo. E na minha percepção é muito assim, eu falo, olha, gente, não vamos inventar desculpa que a gente não vai mudar o mundo e para isso não vamos fazer nada. Não, nós temos o que fazer. Nós temos oportunidade. E se cada um fizer a sua parte, a gente consegue fazer essa verdadeira evolução, né? Trabalhando nessa unicidade de boas vibrações. Então, depois, Emmanuel continua. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Então, como eu já chamei a atenção de vocês, observe que ele fala dos problemas maiores, mas nada impede que a gente faça a nossa parte. Então, a gente vê a questão das chagas sociais, historicamente de diferentes formas, né? E no nosso presente, cada um convivendo, cada país, em cada estado, em cada região, com suas chagas sociais e até mesmo o seu ambiente de convivência dentro da sua cultura. Então a gente sabe que a gente não pode mudar, mas isso não impede que ninguém, como ele fala, ninguém está impossibilitado. Então não impede de proceder honestamente a apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. A importância do nosso bom exemplo diante disso. E mais uma vez, não é o exemplo para falar que aquela pessoa está fazendo bonito, mas algo muito concreto, que se faz de forma bem sutil, atenta, como, por exemplo, se o conselho realmente cabe à pessoa, se ele realmente foi solicitado, se aquela caridade material, que como sabemos é mais simples, quando for ofertada a um bem, se realmente é no momento adequado, para a pessoa adequada, e, principalmente, não desperdiçar este momento de realmente servir. E assim como as demais caridades, estarmos despertos a ouvir no momento, que às vezes estamos com pressa, pensando nas nossas ambições, ou até mesmo as nossas necessidades, mas esquecendo a necessidade do irmão, da irmã, que às vezes é maior do que a nossa. E a gente esquece de exercitar a renúncia, né? Então, isso seria modelos, né, para a gente refletir quando Emmanuel coloca para a gente essa força moral do bom exemplo. E aí ele continua: sem dúvida, não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a provação de um amigo
ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Então, assim, a gente não pode socorrer todos os enfermos que choram na terra, mas cabe a nós, aqueles que estão diante de nós, cruzando os nossos caminhos, serem socorridos ou pelo menos conseguirmos atenuar com palavras, pensamentos, orações e principalmente atitudes de verdadeiro amor e dedicação. Cada um, obviamente, dentro da sua consciência do quanto pode servir a isso, mas quanto mais exercitarmos a nossa vigilância, com certeza a gente consegue aprofundar esse doar para o próximo. E isso é tão interessante que a gente trouxe aqui para vocês também do livro o Evangelho, da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, chamado Sede Perfeitos. Logo no início do capítulo, Kardec coloca para a gente uma citação em Mateus, dizendo, uma citação curta, mas bem conhecida, dizendo: amai os vossos inimigos, fazer o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? E aí, olha só como fecha a citação de Cristo. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. A gente vê isso então em Mateus 5, 44, 46 a 48. Primeiramente, é muito fácil, né, ou é mais fácil, vamos assim dizer, a gente servir aquele que está próximo, mas a gente às vezes tem dificuldade de servir aquele que está distante, aquele que realmente temos uma certa diferença, e a gente inclusive tem dificuldade de respeitar a verdadeira diferença, que inclusive já é uma ausência de caridade, né? É uma questão de ego, de egoísmo muito forte ainda da nossa parte. Então, a gente trabalhar nesse sentido, de tirar esse pensamento orgulhoso, muitas vezes exige da gente essa busca por aqueles que mais precisam, e aqueles que mais precisam é aquele que às vezes estão nos atacando, que estão precisando do verdadeiro exemplo de amor, de caridade, né? Que é quando a gente precisa orar para eles, servir, fazer o bem para eles, dentro das verdadeiras possibilidades. Tanto é que, mais para frente, já nos diálogos aqui que Kardec coloca, ele, inclusive, discute, dialoga, né, que quando fala seres perfeitos, não é jamais a gente querer comparar a Cristo, né? Isso seria inadmissível, assim, da nossa parte, se a gente levasse só ao pé da letra, quando fala seres perfeitos. Mas sim como referência o Cristo, para que então possamos evoluir. Então, dentro dos nossos vícios, nossas limitações, o que a gente consegue enxergar, a gente buscar cada vez mais essa referência em Cristo para nos aperfeiçoar e ampliar essa nossa visão de realmente exercitar o amor ao próximo. Depois que Kardec coloca isso, ele ainda cita, né, ele cita num determinado momento aqui, no tópico 2 do segundo parágrafo desse capítulo, Sede Perfeitos, ele descreve o seguinte: aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição?
Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, acima de tudo, o centro do tudo que a gente está aqui discutindo para esse processo evolutivo nosso que Emmanuel traz para a gente essa linda reflexão é a verdadeira caridade. É por ela que a gente vai conseguir atenuar cada vez mais as nossas atitudes egóicas, vaidosas, orgulhosas e, consequentemente, ampliar essa nossa visão para seguir caminhos melhores, atitudes melhores, para realmente servir como Deus espera de nós, fazendo essa nossa parte. Interessantemente, na sequência, Emmanuel complementa da seguinte forma: é, indiscutivelmente não pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste, todavia ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Então, quantas vezes a, a gente age até pela lei da não maleficência, vamos assim dizer. A gente não faz o mal, mas às vezes a gente deixa de cooperar, de agir, de ter ouvidos para quem está precisando ser ouvido, de servir, de ofertar um determinado momento nosso para quem está lá naquele planejamento espiritual, encarnado, vivendo com a gente dentro da nossa casa e trazer mais tranquilidade, né, ou trazer algum momento, ou ter uma determinada atitude, um trabalho a mais para dar tranquilidade a quem está conosco. E aí ele complementa: não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram o planeta. Então ele reforça, como todos os parágrafos até aqui trabalhados por ele, ele vem reforçar então, olha, então não use pretextos para, né, de atribulações, de pressas, de situações de desconforto para justificar que você não pode servir, né? Não é porque o planeta está aí todo em desequilíbrios, como situações que a gente está passando, né? De um pensamento bélico, de guerras, isso não justifica a gente ficar parado e a gente não trazer a paz dentro dos nossos domínios. E aí ele continua: o Senhor nunca nos solicitou um impossível e nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Então, assim, hora nenhuma o Senhor exigiu da gente algo espetaculoso. Ele espera da gente essa forma realmente sutil do serviço, né, para que simplesmente não façamos para sermos aprovados diante da sociedade, como a gente viu no início, na citação de Paulo, mas para que façamos o bem. E o bem é agir, fazer de uma forma renunciada, de uma forma despreocupada com a sociedade, com a aprovação da sociedade. E com isso venho trazer dentro dessa reflexão uma passagem muito interessante que cabe ao capítulo 7 da obra Boa Nova, escrita, ditada por Humberto de Campos, né, psicografada pelo Chico. O capítulo 7 ele diz a luta contra o mal. Então eu convido vocês depois, ou quando puderem, após essa nossa reflexão, a fazer a leitura para quem tem acesso a essa obra, que
a gente indica bastante, né, com todo o coração, a boa nova. E esse capítulo 7 fala então da luta contra o mal. Eu vou fazer só o resumo aqui, e obviamente, dentro desse meu resumo cheio de limitações, quando a gente faz a leitura, a profundidade da escrita de Humberto de Campos, que nos envolve, né, em cada detalhe de forma, eh, de forma muito excepcional, vamos assim dizer, né, dentro de um sentimento muito profundo. Mas lá ele conta um momento em que Jesus, juntamente com os seus discípulos, chegando perto de pessoas obsidiadas e com muitas perturbações, né, chegando ao ponto de fascinação, de alienação, e Jesus chegava próximo e, ao lidar com essas pessoas, conseguia afastar aqueles espíritos obsessores. E todos eles observando, admirando, mas Tadeu ficava ainda mais impressionado entre os discípulos deste momento. E, e então, Tadeu, sempre admirado com isso, assim como os demais discípulos, mas teve uma oportunidade que Jesus teve que se retirar e foi, né, para um outro local, juntamente com Tiago e João. E Tadeu se deparou com uma mulher que estava totalmente alterada, e ele tentou fazer como Jesus, né, tirar aquela obsessão daquela pessoa com toda a boa vontade, mas não conseguiu, até que então Jesus retorna, no mesmo dia, né, mas já tardar do dia, retorna, então Jesus a toca e Jesus então faz naturalmente todo aquele processo de que, materialmente falando, né, a pessoa muda toda, até mesmo a sua fisionomia, e fica em paz, pela simples presença de Jesus. Então, Tadeu fica bem impressionado com tudo isso e pergunta de uma forma humilde, né, e com todas as boas intenções, ele pergunta a Jesus, né, fala: Senhor, como o senhor consegue fazer isso? E se consegue, por que não fazer isso para todas as criaturas que passam por este momento? E, e Jesus vai então e pergunta, né, pergunta para Tadeu, afinal de contas, Tadeu, o que te traz aqui? Qual é o seu principal objetivo? Né, e Tadeu, no momento de inspiração, responde, né, que é servir, que é melhorar, e então Jesus foi: então é isso, né, então faça a sua parte. E aí, o que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso que quando um espírito não está preparado, né, de coração, não adianta palavras. Ele tem que estar preparado de coração. Então ele quis dizer a Tadeu que, olha, prepare primeiro o seu coração para servir, cuide do que você precisa fazer, do que é seu de cuidado, né? E consequentemente, ao ajudar aos demais, você vai ter muito mais estrutura para isso, mas sabendo que ajudar aquele que realmente está preparado, porque não adianta só as palavras, o coração tem que estar preparado. E num determinado momento, Humberto de Campos descreve, né, o mestre, sem se surpreender com essa observação, né, desse questionamento de Tadeu, disse: por que motivo não procede Deus assim? Porventura, teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? Então já questionou assim, né? Já trouxe essa reflexão para Tadeu. Falou: olha, você acha que Deus não poderia alterar tudo? Claro que sim, né? Mas a questão é, aquele espírito está realmente preparado para isso? E aí
continua, Tadeu, jamais ouvidemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Então, olha só como tudo isso encaixa bem nessa reflexão que Emmanuel traz para a gente, né? Como ele falou, olha, o Senhor nunca nos solicitou o impossível e nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. E aí ele continua, abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca o esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pelo triunfo da luz. Olha o que a gente leu, uma parte hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Sedes perfeitos. Olha que profundidade, né? A gente realmente aproveitar a oportunidade, até mesmo com as adversidades, com os nossos, entre aspas, adversários, a oportunidade de servir. Então, olha como Jesus disse a Tadeu: se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalho pelo triunfo da luz, mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos, que se rebelaram da sua casa. Se o mundo parece provar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as leis da vida. Então aí a gente sabe a da lei, não só de causa e efeito, né, mas toda a questão do livre-arbítrio imposto para nós. O que cabe a nós de aproveitar essa oportunidade, que um dia aquele irmão que está no momento rebelde vai se despertar, né, vai acordar para, para esse serviço, ou realmente conseguir ter a absorção da semente plantada, porque por enquanto ele não está sendo um terreno fértil, né, para isso. E aí um outro momento, ele cita da seguinte forma, nesse diálogo com Tadeu, né, que ele fala assim, ó, Tadeu contemplou o mestre, tomando de profunda admiração seus esclarecimentos, lhe caíam no espírito como gotas imensas de uma nova luz. Então, Tadeu questiona, Senhor, vamos, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos, não devemos, então, convocá-los ao bom caminho? É quando, então, Jesus, né, responde a ele, que eu aqui resumindo, Jesus responde que é claro que precisamos servi-los, todos são bons, só que cada um tem o seu momento. O que a gente não pode é deixar de ajudá-lo, dando um bom exemplo para aquela criatura. Então, depois, Humberto de Campos complementa lindamente a obra, né, nesse capítulo, que fica aí o convite. E para isso, é muito importante, né, a gente ter o nosso sentido aguçado. Sabemos que todos nós temos uma certa mediunidade e a gente precisa usar bem dela. Para isso, a gente precisa ter essa ligação com a natureza, como Emmanuel colocou no primeiro parágrafo para a gente, deste capítulo, quando ele fala, né, faz essa analogia do trato com a terra, do amparo de uma árvore amiga, alentando uma flor, né, que a gente falou até mesmo de tempestades, mas a gente tem a oportunidade de servir, de fazer algo sempre. Não tem um único dia, um único momento que a gente não tem a oportunidade de fazer o bem, não só não fazer o mal. Então é importante a gente ter essa apuração dos nossos sentidos, essa ligação com a natureza, mantendo
uma significância de sentimentos e sentidos com o que é da natureza diante a nossa natureza e, consequentemente, reduzindo esse nosso formalismo social, como eu disse, até mesmo os outros artificiais, até mesmo religiosos, o que nos traz a essa perturbação íntima, uma perturbação íntima que impede a gente ter pensamentos mais evoluídos, né? Então a gente precisa trabalhar em tirar isso, essa referência diante uma sociedade, fazer para a sociedade, em vez de servir por nossas consciências, para realmente a gente adquirir a nossa paz interior, né? Ter o verdadeiro cultivo da nossa honestidade emocional. Inclusive, isso que a gente está aqui refletindo é encontrado na obra Imensidão dos Sentidos, de Francisco do Espírito Santo Neto, que é ditado pelo Espírito Hamed, em especial o capítulo que fala ilusão, desculpem, o capítulo que fala honestidade emocional. Quando ele fala dessa honestidade emocional, ele traz para a gente essa proposta da paz interior, né, dessa reflexão e ligação com a natureza para ter os sentidos mais aguçados, mais purificados. E aí, então, Emmanuel continua para a gente. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita. Não nos é facultado corrigir todos os erros, extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Assim, Emmanuel termina lindamente para a gente, está dizendo, olha, mais uma vez, não vamos corrigir os erros do mundo, mas temos a oportunidade de nos dignificar, de servir, né? De fazer verdadeiramente o bem. Em todos os momentos, para aquela flor, para aquela árvore, em todas as oportunidades. Como a gente muito bem sabe, né, como citado até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo e em outras reflexões ou escritos de Kardec, né, que é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, assim, irmãs e irmãos, terminamos com muita gratidão pela oportunidade e essa reflexão de servirmos e podermos juntos, juntas, abraçados e abraçados no caminho do bem, no caminho da verdade, da vida, na referência maior que temos em Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que possamos cada dia mais estarmos em iluminação diante pensamentos e sentimentos elevados para assim seguir nessas caminhadas. Um grande abraço.